Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, eu sou cientista político. Hoje é dia 26 de março de 2016. Estamos em pleno feriado de Páscoa. E não existem grandes notícias, né? Existem algumas notícias pontuando pelas redes sociais, mas nada de muito fabuloso ainda. Por enquanto, são 10 horas e 3 minutos. Depois eu vou postar para o vídeo. Mas basicamente o que me trouxe a falar aqui com vocês hoje foi o seguinte: muita gente está preocupada com a possibilidade, porque em alguns vídeos que eu fiz eu alertei da questão da possibilidade de guerra civil, de invasão estrangeira, que existe sim, é verdade. E aí muita gente diz: como é que eu faço para me preparar para isso? E existe o alarmismo, né? Existe o exagero. O que eu comentei é para as pessoas se prepararem psicologicamente e apoiarem as forças militares, porque eu acredito nas forças militares que vão nos proteger. Inclusive já mostrei, já dei conta de que os militares serão constitucionalistas, serão legalistas, e a lei está do lado do povo, não está do lado do governo, está do lado do povo. O governo é partido político, né? Então, se o partido político abusar do poder, as forças militares vão ficar do lado do povo, né? Então, não é para vocês se preocuparem com isso. E eu também acredito, e isso eu quero deixar muito claro para vocês, que se acontecer alguma intervenção, ela vai ser por muito pouco tempo. 1, 2 meses no máximo. E aí, se vocês quiserem mesmo, fizerem muita questão de se preparar, se organizar para alguma coisa, vocês têm que se organizar para um tiro curto, uma coisa curta. Porque não há interesse de ninguém prolongar uma guerra na América Latina, nem para os brasileiros, nem para ninguém. Até porque, o que acontece? Hoje, a possibilidade da criação de uma nova guerra mundial, isso não seria agradável para ninguém, né? Aqui, nas Américas, por exemplo, se a Venezuela atacasse o Brasil, ela ia rachar pelo menos metade do efetivo militar dela em deslocamento para o nosso país. E quando ela fizesse isso, ela ia desproteger o próprio país, ia permitir que a oposição retomasse o país do golpe que foi feito lá. E os próprios Estados Unidos teriam interesse de ajudar ao povo lá que resgatasse a democracia naquele país. O mesmo acontecendo na Bolívia, onde o presidente já está com baixa popularidade, o Evo Morales, e se fizesse qualquer um ataque no Brasil, ele seria facilmente destituído também do poder. Então, seria o fim do socialismo, comunismo nesses países se houvesse essa situação. E os Estados Unidos têm maior interesse de acelerar esse processo, uma vez que o Brasil se coloca em risco e coloca os Estados Unidos em risco se houver uma base russa aqui, por exemplo, que está acordado em contrato com Brasil-Rússia através de uma relação da nossa presidente. Né, e já tem até aeronave russa aqui com armamento, né, para favorecer um ataque dentro do nosso próprio território, caso aconteça alguma coisa nesse sentido. Isso por uma chamada que foi feita, que eles dizem que foi por acaso e por engano, mas eles não desfizeram a chamada e não puniram ninguém por isso. Então as pessoas vêm me perguntar: Antônio, o que eu posso fazer? Eu tenho família, isso, aquilo, isso, assim. Olha, gente, primeiro, não façam nenhum exagero, nenhuma corrida a bancos, nenhuma corrida a supermercados, nada de exagero, tá? Isso aí desespero, não é necessário nesse momento. Mesmo que aconteça a prisão do Lula, mesmo que aconteça uma guerra civil, se vocês querem, fazem muita questão, então vou dar algumas dicas, pequenas dicas para vocês terem uma pequena reserva pessoal, tá? Então, como é que seria essa reserva pessoal? Alimentos não perecíveis, né, de preferência arroz, feijão e massa. Se vocês tiverem condições de fazer seu próprio pão, comprem farinha, ovos, alguma coisa nesse sentido. Um estoque no máximo de um mês. Água potável,
Em média, se calcula de 1 a 3 litros por pessoa, né, durante o período que for ficar. Eu acredito que um mês, no máximo, todas as coisas se resolvam. Fósforo, vela, nunca acendam vela dentro de casa em cima de madeira ou plástico, alguma coisa assim. Sempre um local onde tenha protegido para não cair, não causar incêndio. Se faltar luz, vai faltar água, né? Que aqui, por exemplo, quando deu aquele vendaval aqui em Porto Alegre fortíssimo, um tufão que deu aqui em Porto Alegre, faltou luz e a água não podia ser bombeada para as bombas para que as pessoas tivessem água em casa. Então faltou água por mais de uma semana, né? Então quer fazer um estoque de água, faz. Pode faltar gás, né? Então um estoquezinho de gás para um mês no máximo. E isso sem exagero, tudo isso sem exagero, sem abuso, né? Por quê? Porque se não acontecer nada, ao longo do tempo, ao longo do ano, vocês vão consumindo isso naturalmente, né? E calculem sempre a quantidade proporcional ao número de pessoas que vocês vão ter dentro daquele recinto, daquela casa. Nunca nada de exagero. Não precisa fazer grandes estoques, né? Não é necessário fazer isso. Eu acredito que não vai ser uma coisa necessária, mas se for fazer, não criem grandes estoques, porque ninguém vai ter interesse de prolongar nada durante muito tempo. Ah, eu quero fazer questão, eu faço questão de me proteger. Tudo bem. Pilhas, uma lanterna ou mais. Quer se comunicar com alguém e pode acontecer de cair todos os meios de comunicação. Se tu sabe fazer radioamadorismo, compra um radioamador. Não sabe fazer, acha que vai ter tempo de aprender, não sei se vai ter tempo de aprender. Mas se faz muita questão, um radioamador. Basicamente seria isso: alimento, né? Água potável, né? E energia, alguma coisa assim para poder fazer os alimentos, né? No caso, não vai ter condições de fazer com falta de energia elétrica, não vai ter necessidade de panificador. Então, o negócio seria fogão e gás, um pouquinho de gás, um estoque de gás para um mês, no caso. É isso, não tem muita coisa a ser dita, não tem muita coisa a ser feita. Vocês não vão ter internet, vocês não vão ter televisão, não vão ter rádio, né? Se tiver rádio, é rádio amador só, né? As pessoas não vão ter acesso a como se comunicar em caso aconteça uma situação de guerra civil ou invasão estrangeira ou alguma coisa nesse sentido. Tudo pode ser cortado, as comunicações podem ser cortadas, porque são concessões de governo. Rádio e TV são concessões de governo. Internet é concessão de governo. A internet, ela normalmente é ou por rádio, ou por televisão, ou por telefone, né? Então são 3 as formas de acesso à internet, e as 3 vão ser cortadas, né? Então, se houver alguma invasão, algum estado de exceção, alguma coisa assim, pode acontecer de cair tudo, todas as comunicações, e a gente não tem como se comunicar. Então a forma de se proteger seria tendo radioamadorismo, né? Não é todo mundo que tem, e nem existe no mercado hoje para vender para todos os brasileiros ou todas as famílias da forma como o pessoal está querendo. Então não dá para a gente esperar que tenha alguma coisa assim nesse sentido. Defesa pessoal, o ideal é que você fique em casa, não saia se acontecer alguma coisa assim. Se preserve sua família, ponto, né? Evite exposição em caso de as pessoas fazerem uma guerra civil. Proteja a sua família, né? Não vá para a rua protestar nem nada, porque isso aí vai ser papel do Exército, das Forças Armadas, defender o povo brasileiro. Não, o povo brasileiro está desarmado e não vai poder enfrentar de mãos limpas paramilitares e grupos de extremistas, tá? Então o melhor que se tem a fazer é se proteger e proteger aqueles que você ama, né? Resguarde-se dentro da sua própria casa, se preserve, basicamente é isso. Mas não faça nada para que haja realmente um conflito,
né? Você pode mais atrapalhar do que ajudar. Você pode ser confundido com alguém que esteja querendo provocar o caos público, né? Então evite esse tipo de coisa. Esses alertas que eu estou dando para vocês não é para criar alarmismo nem nada. É para dizer assim, ó, eu rezo, todo mundo reza, para que não aconteça nada. Mas se acontecer, e as pessoas estão me perguntando, o que eu faço se acontecer de verdade? Bom, se preserve. Preserve quem você ama, né? E tenha no caso assim, um mínimo de... Não precisa ficar comprando supérfluo, não precisa comprar nada de exagero. Tenha o básico para poder sobreviver, né? O ideal é que todo mundo tivesse uma hortinha em casa, plantasse os seus próprios alimentos, né, assim, e tudo. Mas as pessoas não fazem isso, elas estão muito acostumadas a comprar as coisas já prontas e tudo. Não adianta comprar material de micro-ondas, né, enlatados, tudo bem, pode ter alguns enlatados, né, porque se micro-ondas depende de luz, se você faltar luz não vai ter como aquecer nada, né. A geladeira, se tu comprar um grande estoque de alimento para botar em geladeira, se a geladeira não vai ter luz, não vai ter como estocar, né? Então não adianta comprar congelados. Algumas coisas vocês têm que perceber assim, fósforo, pilha, no caso, ela não adianta comprar pilha recarregável, porque vocês não vão ter como recarregar ela, né? Alguma bateria, de repente, poderia ser, mas vai depender muito do que vocês vão fazer, como vocês vão fazer, né? Qual o item que vocês vão usar para... Vai depender qual o item vocês vão usar para a bateria. Não é muito necessário que seja comprada grande quantidade também. Uma bateria, se for para o caso de um celular, por exemplo, caso recupere a energia dos meios de comunicação. Mas basicamente vocês não têm necessidade de ter bateria para nada, entendeu? Não sei para onde vocês poderiam utilizar isso. Sinceramente não vejo necessidade. Supérfluos não são necessários num caso de exceção, de estado de exceção. É alimento não perecível, então enlatados, alimentos desidratados, coisas nesse sentido, entendeu? Coisas que vocês possam fazer 3 alimentações saudáveis por dia, sem exageros, né, sem abusos, que haja um controle desse tipo de coisa, e não precisa nenhuma corrida para o supermercado, porque não há ainda nenhuma expectativa, nenhuma data que aconteça alguma coisa de grave no país. Mesmo que aconteça, não há necessidade desse tipo de coisa. Se vocês fizerem uma corrida aos supermercados, vocês vão estar causando caos. Se vocês fizerem uma corrida aos bancos, vocês vão estar destruindo a economia. Tudo isso favorece ao PT e ao desgoverno, tá? Então, o ideal é que não façam nada disso. Deixem a vida correr naturalmente, né? Evitem, claro, os conflitos. Se houver, sim, uma guerra civil, se houver, sim, uma violência desmedida, né, o que vocês têm que fazer é adquirir os produtos necessários para uma manutenção de vocês durante um período específico. Então, um pequeno estoque na casa de vocês, onde vocês não possam de modo algum prejudicar a sociedade, nem mesmo se prejudicar com altos custos e altos gastos desnecessários. Isso, um estoquezinho particular, todo mundo pode fazer, não precisa de ter uma crise para que aconteça alguma coisa nesse sentido. É uma forma de se autopreservar durante um período curto, digo eu. Nada de exageros, nada de abusos, não tem necessidade disso. Se alguém está pregando o contrário, está mentindo para vocês, não tem porquê de acontecer uma situação dessas. Isso aí é alarmismo, é teoria da conspiração, não tem necessidade de fazer nada disso, tá? Eu não estou em momento algum fazendo uma apologia à violência civil ou a uma destruição do Estado
ou o fim do Estado, ou anarquismo, ou coisas desse tipo. Não é isso, nada disso. Então quem disser o contrário está enganando vocês. O que eu estou querendo fazer é preservar o máximo de pessoas possível, evitar a violência civil, evitar o caos social e, no caso de preservar as pessoas, fazer com que esse tipo de situação seja minimizada ao máximo, que não haja mortes, que não haja violência, nem sequer da situação, nem sequer da oposição. Não quero nada, não quero violência nenhuma, não quero morte nenhuma. Eu não sou uma pessoa que está desejando a morte da Dilma ou do Lula. Pelo contrário, eu quero que eles sejam presos e quero que eles sejam, primeiro, investigados. Segundo, se eles forem culpados, e há indícios, fortes indícios de que são, tá? Que eles sejam presos, condenados e punidos devidamente nas formas da lei. Tá? Nas formas da lei. Em nenhum momento eu estou desejando a morte de ninguém. Mas acontece que o MST e a CUT já estão dizendo, olha, nós vamos pegar em armas para defender Lula e Dilma. Eles não estão se importando com a vida alheia. Eles não se importam nem com as suas próprias vidas. Porque eles querem dar as vidas deles para defender a honra de Dilma e Lula. Que já estão aparecendo indícios demais de que eles não estão agindo nas formas da lei, que estão indo contra o Estado de Direito, contra o Estado democrático. Então, quando uma pessoa defende o indefensável, quando defende o crime, quando defende a corrupção, essa pessoa não é um cidadão. Ele é um crime organizado no poder. Então, essas pessoas que estão incitando a violência, essas sim têm que ser presas e não mortas. Mas é claro que se elas querem arriscar a vida delas dessa maneira, quem vai defender o povo brasileiro vai ser a polícia e as Forças Armadas, na forma da Constituição. É isso que o comandante do Exército está dizendo, nós vamos defender a Constituição. Não é quando defender a Constituição vou defender o governo. Não, defender a lei, defender a Constituição. Tá? Então não se preocupem a respeito disso. E não entre nessa neura, nesse desespero, tá? Que o pessoal tá fazendo alarmismo por aí, porque não é necessário. Tá? Eu estou tentando trazer um pouco de tranquilidade para que vocês percebam que, na verdade, existe muito abuso aí. Existe muito abuso, né? E muito alarmismo. Então, as pessoas que estão... Elas pediram, Antônio, por favor, explica isso direito para nós. Então tá, tá explicado agora, né? A situação é essa, assim, ó, não há necessidade de exagero. Qualquer pessoa, em qualquer tempo, mesmo em tempo de paz, quiser fazer um estoque, o pessoal pode fazer, não é problema nenhum, né? Se a pessoa não se sente segura ou quer ter uma garantia de alimentação, por qualquer motivo que seja, as pessoas... Existem religiões que treinam exatamente para fazer compotas, para fazer conservas, né, que fazem esse tipo de coisa. Eu tô falando isso para vocês para que vocês se preservem. Só isso. Em caso de acontecer alguma coisa, se preserva, tá? Busca se proteger, busca proteger o que você ama. Não há necessidade de exageros. Não há necessidade de exageros. Eu acredito no tiro curto, né, de um mês e meio, porque é o prazo, inclusive, constitucional para a permanência do estado de exceção no caso de intervenção militar. É um mês com renovação de mais outro. São 2 meses. Tá? E caso de estado de exceção seria outra coisa bem diferente. E aí a gente entraria num estado de normalidade também. Tá? Então, não há necessidade de exageros. Né? Fiquem tranquilos, o Estado tem que continuar, os bancos precisam ter o aporte financeiro, não há necessidade de ficar correndo para os bancos, nem nada. Né? Quer investir em alguma coisa segura? Investe em terra. Antônio, terra. Terra no interior, assim, adquire uma propriedade, de preferência alguma coisa no campo, faça o teu cantinho, te preserva, uma pequena propriedade, algo que tu possa levar a tua família, alguma coisa nesse sentido. Mas nada de exagero, nada de abuso, porque o que acontece quando a gente faz o abuso, quando a gente faz o exagero? A gente entra em desespero, a gente perde a racionalidade e acaba prejudicando a nós mesmos e aos outros, a própria sociedade, né?
Então, tem alguma reserva, quer investir em alguma coisa segura, investe em terra, né? Não vai investir em joia, não vai investir em ações, não vai investir isso, aquilo. Cara, isso aí, agora, num momento de crise, esse tipo de coisa é perigoso, né? É arriscado. Então, o ideal é que se tu tiver alguma reserva boa nesse aspecto e quer te preservar de alguma maneira, tudo bem, faça nesse sentido, né? Não adianta ter dinheiro em casa porque em estado de troca de governo, estado de exceção, coisa assim, pode haver uma desvalorização de moeda e não vai valer de nada para ti tu ter uma situação dessas. Então, pacotes podem acontecer, o governo não deveria mais fazer esse tipo de coisa, mas eventualmente pode fazer sim. Por quê? Porque é governo, né? E se está indo contra o Estado e contra a nação, a gente não pode esperar mais nada deles de cumprimento de lei. Então, para preservar esse aspecto, a gente pode até pensar em uma alternativa. Mas eu já disse, tudo isso em caso extremo e em caso de exagero acaba virando uma teoria da conspiração. Então, pega leve, pensa, raciocina, não faz nada impensado, faz tudo de forma planejada e com calma, sem exageros, sem abusos. Porque o que eu estou tentando fazer com vocês aqui é preservar vocês, é nos preservar, preservar o povo brasileiro, né? Não é causar caos nem alarmismos, entendeu? É isso. Então não distorçam minhas palavras, não inventem moda, não há necessidade disso. Eu estou respondendo a uma série de questionamentos que as pessoas estão fazendo para mim porque ficaram com medo e ficaram com dúvida. Sim, estamos diante de uma possibilidade de estado de caos, estado de crise, possível invasão estrangeira, possível estado de guerra civil. Sim, tudo isso é possível, mas são cenários. E diante desses cenários, se tu quiser te preservar, tu pode. Tem algumas formas de fazer, são as que eu estou te dizendo agora. Não que por isso você tenha que entrar em desespero e sair dando cabeçada na parede. Menos, tá? Menos. Fica calmo, tranquilo, relaxa e na hora certa tu faz as coisas que tem que fazer, tá? Se tiver que fazer de uma forma equilibrada para te preservar e preservar quem tu ama. Eu acho que foi bem entendido a minha colocação, né? Agora não tem mais motivo para poder ficar dizendo assim, o Antônio é maluco, isso aqui. Tá, todo mundo é um pouco louco, né? Mas não é esse ponto, então te acalma, pega leve, tá? Muito obrigado, feliz Páscoa para todo mundo.